No meio dos problemas, no meio das dificuldades, em qualquer situação, a gente pode ter a convicção que Jesus Cristo está com a gente. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Tinha uma música que falava assim. Nesse mês de março, a gente está falando sobre o poder que Deus tem para fazer nas nossas vidas infinitamente mais, além daquilo que a gente possa pedir, pensar, sonhar, imaginar. O nosso Deus, Ele tem mais para nós do que a gente possa imaginar. Deus nos fez com a capacidade de ter sonhos, de imaginar, de esperar coisas boas, mas Deus, Ele faz além daquilo que a gente possa pensar de melhor para as nossas vidas, porque o propósito de Deus é perfeito. Deus, Ele tem o melhor para a gente. Não necessariamente o melhor de Deus para as nossas vidas é aquilo que a gente está sonhando, Ele vai além. A gente pode estar sonhando com uma coisa e Deus está dizendo, meu filho, minha filha, não é bem isso que eu tenho para a sua vida, é algo diferente. É algo que vai fazer com que o meu propósito se cumpra na sua vida. A gente vive num tempo onde as pessoas vivem com muita angústia, com muita ansiedade, quantas pessoas com depressão, com falta de paz. A Organização Mundial de Saúde faz uma estatística dos países onde as pessoas têm mais ansiedade. E o Brasil está no topo da lista. No topo. Por que será? A gente vive num país que tem uma instabilidade tão grande, né? A gente, quando eu era criança, já escutava o Brasil é o país do futuro. E a gente cria expectativa, não. Agora com esse governo vai. Não, agora com o próximo. E as coisas parecem que não mudam, né? A economia começa a melhorar, de repente despenca de novo. Uma gangorra. E essa instabilidade, a gente também tem muita violência, né, no nosso país. Isso gera insegurança, inquietude no coração, falta de paz. Mas nós temos um Deus que veio ao mundo na forma de homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por nós para que nós tivéssemos paz. Para que a gente pudesse viver em paz, independentemente do país que a gente vive. Você pode estar, tem gente, né, a gente vê em alguns países, como na Coreia, no Japão, onde existe estabilidade financeira, onde existe uma educação de alto nível, e o índice de suicídios é enorme. As pessoas, o mundo, carece de paz. Mas a verdadeira paz a gente só encontra em Jesus Cristo. Você não vai encontrar paz no seu emprego, no seu trabalho. Ah, não, eu preciso arrumar uma namorada, um namorado, me casar para ter paz. Não, a verdadeira paz você encontra em Jesus Cristo. Eu vou ler Efésios 2:14, esse texto da Bíblia. Paulo estava escrevendo para a igreja que estava em Efésios, e naquela igreja existiam pessoas que eram judias, existiam pessoas ali que eram chamados gentios. Os gentios eram as pessoas que não eram judias, não faziam parte do povo judeu. Existia ainda muita disputa, né, entre gentios e judeus. Os judeus não aceitavam os gentios porque eles não seguiam o Deus de Israel. E quando Jesus Cristo vem, o véu do templo é rasgado, significando que, olha, a antiga aliança não está valendo mais, agora eu estou celebrando com a igreja de Jesus Cristo, com os filhos de Deus, uma nova aliança. É um novo tempo, e nesse novo tempo, a salvação não pertence apenas aos judeus, mas a salvação pertence agora a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Quando isso acontece,
Paulo então escreve para a igreja de Efésios dizendo: porque Cristo é nossa paz. Cristo é nossa paz. E continua: ele uniu judeus e gentios em um só povo. Então agora somos um só povo, corpo de Cristo. Ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, derrubou tantas coisas quando Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Nós antes estávamos condenados ao pecado, à morte, e não poderíamos encontrar a verdadeira paz, mas com Jesus Cristo a gente tem acesso e direito a viver uma vida de paz. E essa vida de paz é uma vida transformadora. Lá em casa, até o nosso cachorro gosta de paz. Eu não sei quem tem filho homem aqui, lá em casa, o Henrique agora tem o Levi, né, Henrique? E quem tem filho homem sabe como é, tem as lutinhas, né? Então, às vezes você está lá, quando os meninos eram pequenos, vinham os dois para cima de mim: pai, vamos fazer lutinha, né? E a gente tem um cachorro em casa, e toda vez que tem a lutinha, ele pula em cima, no meio, né? E começa a latir, tipo, para de brigar aí, né? E a gente está ali brincando, né, de lutinha, e o cachorro entra no meio: paz. Até o cachorro quer paz na nossa casa. E quem que não quer paz, né? A gente busca a paz, mas a verdadeira paz a gente só encontra em Jesus. O mundo, ele parece que está buscando guerra o tempo todo. Quantos pretextos para uma briga, né? Eu tenho um primo que faleceu por causa de uma briga de trânsito. Ele bateu no carro de outra pessoa, a pessoa saiu do carro, por coincidência era um policial federal aposentado. Esfaqueou ele dentro do carro. Guerra, falta de paz. Quantas violências a gente vê no mundo de hoje, né? Quanta dor causada pela falta de paz. Que diferença a paz de Jesus Cristo faria no coração das pessoas que andam por aí sem paz? A politização, né, por causa de política, a gente vê isso muito acentuado aí nos últimos anos. E familiares que pararam de falar um com os outros por causa de política, né? As guerras nos grupinhos de WhatsApp da família. É melhor se silenciar do que ficar arrumando confusão. É melhor ficar em paz. A gente tem hoje em dia a guerra na Ucrânia. Quantas vidas perdidas porque resolveram, né, um país invadir o outro. A estatística mostra que no ano de 2023, cerca de 40 mil pessoas morreram no Brasil por causa de mortes violentas, em assalto, em brigas. Tudo isso porque as pessoas não têm Jesus no coração. A diferença que a paz traz. E nós que temos Jesus Cristo no coração, a gente vive 100% em paz? Será que as lutas, como é que foi a sua semana passada? Tem gente que entrou aqui na igreja nessa noite preocupado com o que tem diante de si, né, na semana seguinte. Compromissos profissionais, contas para pagar, reuniões importantes, decisões que precisam ser tomadas, coisas que precisam ser ditas, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares. Quantas circunstâncias que tiram a nossa paz. Mas Jesus Cristo, Ele nos dá a verdadeira paz. E o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é esse título, a verdadeira paz. E eu quero ler lá um texto da Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós.
A nossa paz vem por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Jesus Cristo nos dá a verdadeira paz. Ele nos dá essa paz que nos permite viver em paz no meio de um país que tem uma economia instável, no meio de problemas de todo tipo. Jesus Cristo tem poder para nos dar paz. E Ele consegue fazer isso com a gente por causa daquilo que Ele conquistou na cruz. Porque Ele morreu por nós para nos dar um pacote completo. Ele não morreu por nós só para que a gente tivesse o direito de acessar o céu um dia, ter vida eterna. O pacote completo inclui uma vida abundante, uma vida de paz e prosperidade em Cristo Jesus, felicidade, alegria, esperança, amor. Quantas coisas que Jesus conquistou para nós na cruz. A raiz da palavra paz no hebraico é shalom, o significado de paz. E shalom significa paz e prosperidade. E não é a prosperidade financeira, porque na verdade tem gente que alcança a prosperidade financeira e perde a paz. Às vezes era melhor ficar pobre a vida inteira do que ficar rico e perder a paz. Tem gente que acha que conquistar coisas, ter dinheiro, vai te trazer paz. Jamais. Mas a prosperidade que a Bíblia fala, é você viver uma vida onde você está sempre avançando em Cristo Jesus. Você não está ficando para trás na sua vida espiritual, mas você está progredindo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha riquezas. Ele nasceu numa família próspera, numa família que tinha recursos para dar ele uma grande educação. E quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, naquela estrada, ele perdeu tudo. Ele perdeu o relacionamento com a família de sangue dele. Ele perdeu o status que ele tinha na sociedade judaica. Ele perdeu tudo. Mas Paulo dizia que ter Jesus Cristo para ele era tudo, ainda que ele tivesse perdido tudo aquilo que o mundo reputa como mais importante. Ele alcançou em Jesus Cristo algo que jamais o mundo poderia dar para ele. Então você pode estar passando dificuldade, talvez necessidade financeira, mas o nosso Jesus Cristo, Ele é poderoso para nos trazer a paz em qualquer tipo de situação. E esse texto de Romanos 5:1 fala que Jesus Cristo, Ele nos reconcilia, Nós somos declarados justos. Você era considerado um pecador, eu e você, separados de Deus, nós não éramos considerados justos, justificados. É praticamente como se fôssemos criminosos, no sentido de estávamos condenados por causa do pecado. Nós desobedecemos a Deus. E por causa do pecado estávamos separados. Mas Jesus Cristo, Ele nos declara justos. Ele nos justificou. Eu estava falando sobre prosperidade, que paz significa paz e prosperidade, Shalom. Mas tem um texto na Bíblia que fala assim que a pessoa que encobre os seus pecados, as suas transgressões, nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. A prosperidade está atrelada à paz, mas você não vai viver em paz se você tem pecados escondidos. Isso tira a sua paz. A gente precisa aprender a pedir perdão a Deus com regularidade. Falar: Senhor, eu pequei contra você, eu pisei na bola, eu errei, me perdoa. Jesus Cristo nos perdoou na cruz, mas a gente precisa exercitar o pedir perdão a Deus. Sabe aquele
lixinho, né, que a gente tem em cima da pia na cozinha, parece aquilo, né, o pecado. Se você deixar aquilo ali um dia, ainda está sem cheiro, mas no dia seguinte começa a feder. Terceiro dia, se você viajar, esqueceu aquele lixo ali, quando você volta, a sua casa inteira está fedendo aquele lixo, aquele cheiro horroroso. Pecado é assim também. Se você não está removendo aquilo ali constantemente, com regularidade, aquilo ali vai começar a feder, né? Cheiro ruim. Quem aqui quer ficar cheirando mal? Mas espiritualmente é isso. É como se Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco e Ele é acessível por causa de Jesus, mas o pecado, ele nos distancia de Deus. E se você quer viver em paz, você precisa entender que você foi declarado justo, mas você precisa ter o hábito de pedir perdão a Deus. Davi, ele orava assim: Senhor, perdoa os meus pecados que me são ocultos. Você pode orar assim também, antes de dormir. Você faz um balanço, uma retrospectiva de como foi o seu dia e começa: Senhor, me perdoe porque me lembrei agora que eu falei uma palavra atravessada por uma pessoa, eu agi de uma maneira, eu falei coisas que não deveria ter falado para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido. Fiz tantas coisas que eu me arrependo, Senhor, e pede perdão. Você ainda pode dizer assim: Deus, foi isso que eu me lembrei. Mas vou orar agora como salmista: perdoa os meus pecados que me são ocultos. Quantas coisas que nós erramos. Mas você quer viver uma vida distante do pecado? Anda na presença do Senhor. E o Senhor vai lapidar a sua vida. Você vai ser mais sensível do que nunca. Por causa do Espírito Santo de Deus falando no teu ouvido, na tua mente, no teu coração: meu filho, não faz isso. Para que antes de pecar, o Espírito Santo, você está com o ouvido atento, você está atento à voz do Espírito Santo de Deus na sua vida para não pecar contra Ele. Então a gente precisa entender, né, que essa verdadeira paz só vem através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O segundo ponto que eu quero falar é que a paz que Deus dá é uma paz perfeita. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou a vocês a minha paz como o mundo dá. A paz de Deus é perfeita, e a paz perfeita de Deus faz com que a gente tenha paz no meio da briga, no meio da tribulação, no meio da confusão, no meio da guerra. Meu pai tinha um amigo, pastor, que estava viajando num avião e começou a ter uma forte turbulência, daquelas que o comandante manda todo mundo afivelar os cintos, e aquele desespero, as máscaras caindo, muita gente chorando, gritando dentro do avião, e esse pastor na sua tranquilidade ali em paz, sentado, e ficou calmo de tal forma que a pessoa sentada do lado dele virou para ele no final daquela turbulência, quando aquela situação passou, e falou: cara, o que você tem? Por que você não ficou desesperado, ficou aí tranquilo? Ele virou para o homem e falou assim: olha, eu tenho certeza da salvação. Eu sei que se esse avião cair, eu vou estar com o Senhor Jesus Cristo imediatamente, eu não estou preocupado. Paulo dizia: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O cristão não deve ter medo da morte. Jesus Cristo já venceu a morte. E se nós passarmos daqui, né, dessa existência aqui na terra, e morrermos, se você tem Jesus Cristo no seu coração, você não precisa ficar preocupado. Você tem a salvação em Cristo Jesus. Se você tem essa convicção, você já tem 100% de justificativa para viver constantemente em paz. Paulo dizia: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E se Cristo vive em você, a sua vida tem que ser diferente. Por mais que as lutas venham, as dificuldades estejam aí, a gente precisa se lembrar: Jesus Cristo vive em mim. Jesus Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, eu posso viver em paz, eu posso ter tranquilidade, porque Jesus Cristo vive em mim. Quero ler João 16, 33, que diz assim, Jesus falando com seus discípulos, ele falou assim: eu lhes falei tudo isso, para que vocês tenham paz em mim. Quantas coisas Jesus falou para os seus discípulos. Imagine só, 3 anos, caminhando ao lado de Jesus Cristo, aprendendo e Ele ensinando, o maior mestre que já viveu aqui na terra, e você ter a oportunidade de aprender todos os dias com Ele. Que privilégio, que honra. E Jesus falou: olha, eu falei isso tudo para vocês, para que vocês tenham paz em quem? No governo que está aí? No saldo da sua conta bancária? No diagnóstico médico favorável? Você vai ter paz no quê? Em Jesus Cristo. As coisas podem mudar nas nossas vidas muito rapidamente. Hoje está tudo bem, de repente vem uma situação, foi o que Jesus conclui dizendo: aqui no mundo, vocês terão aflições. É uma afirmação que Jesus Cristo está fazendo: vocês terão aflições. Pode ser que alguma coisa vá acontecer essa semana que vai trazer aflição ao teu coração, mas Jesus está dizendo: mas animem-se, pois eu venci o mundo. Fique animado, é uma ação, é uma postura ativa, não é ficar parado deixando que as circunstâncias te coloquem para baixo, te desanimem, tirem a tua paz, mas você vai dizer: Jesus, você disse que você me deu a sua paz, e que a sua paz não é a paz igual a desse mundo. Por isso, mesmo não sentindo paz, mesmo estando aflito e angustiado, eu declaro a tua paz sobre a minha vida em nome de Jesus. Não permita, não aceite que vozes negativas, que as vozes deste mundo, as vozes de pessoas que estão falando coisas contra a sua vida, tirem a tua paz. Quem você está ouvindo? Jesus Cristo? Ou você está ouvindo qualquer outra voz que tenta te colocar para baixo? Escute a voz de Jesus Cristo. Quando os discípulos estavam naquele barquinho, no barco, no mar da Galileia, eles não esperavam que naquele dia uma tempestade fosse acontecer. E com a gente é assim. A gente às vezes começa o nosso dia, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Mas Jesus Cristo já sabe. Ele sabe o que vai acontecer em cada dia das nossas vidas, até o nosso último respiro aqui na terra. E naquele dia eles entraram no barco e Jesus estava com eles no barco. Hoje, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, sem nunca ter visto ou ter tocado em Jesus Cristo. Mas os discípulos, eles andavam com Jesus todos os dias, tocavam em Jesus, abraçavam Jesus e entraram no barco com Jesus. Mas veio a tempestade e eles se desesperaram, achando que iam morrer. E nós não somos diferentes desses discípulos, dos apóstolos. Somos seres humanos. É uma coisa maravilhosa na palavra de Deus que Deus retrata as pessoas como elas são. Não esconde
os pecados, as falhas dos homens, das mulheres, a Bíblia escancara. A gente às vezes tem vergonha de certas coisas que fizemos no passado, de erros que cometemos. Já pensou se tivesse um livro que fosse o livro mais lido na história da face da terra, e tivesse o seu nome lá, Weber no dia tal fez isso, errou assim, pecou dessa forma. E é o que acontece na Bíblia. Os erros de Davi são expostos ali, os erros de Elias queria não viver mais, né? Queria perder a sua própria vida, porque estava com medo das circunstâncias, medo de morrer, e queria tirar a sua própria vida, né? Não queria viver mais, perdeu o ânimo de viver. A Bíblia escancara, porque você não é melhor do que outra pessoa aqui dentro, nem eu sou melhor do que ninguém aqui dentro. E os discípulos entraram no barco ao lado de Jesus Cristo, mas quando veio a tempestade, eles se desesperaram. E Jesus fala para eles: vocês não têm fé? Depois que Jesus acalma a tempestade, pergunta: vocês não têm fé? E é a mesma pergunta que Jesus faz para nós. Nessa noite, a tempestade está caindo raio, você está escutando o trovão, aquela bagunça, aquele barulho, aquele desespero, e Jesus pergunta para você nessa noite: você não tem fé? A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, para que a sua fé seja fortalecida. Não adianta a gente gastar tanto tempo com tantas outras coisas e se esquecer que para você enfrentar os desafios da sua semana, do seu dia a dia, porque você não sabe a tempestade que pode acontecer, você precisa estar fortalecido na palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus nos dá conforto, nos dá esperança. Se você está enfrentando um vale da sombra e da morte, a palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus te consola quando você está atravessando o vale da sombra e da morte. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Lembre-se, Jesus está no barco. E com Cristo no barco, tudo vai bem. Ele é a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Pais, mães, vocês precisam ensinar os seus filhos a confiar em Deus, a confiar no Deus que te dá paz em toda e qualquer situação. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe, antes de eu dormir, ela lia um versículo, um salmo, que dizia assim: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Se você perdeu até o sono, está com insônia por falta de paz, declare Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre aquilo que está te tirando a paz, e diga: Deus, eu vou dormir em paz nessa noite, porque você me faz repousar em segurança. Eu não preciso ter medo. Jesus Cristo venceu o medo na cruz, venceu a morte, venceu tudo de mal e nos deu a sua verdadeira paz, a paz que nos permite ficar tranquilos no meio das tribulações. O terceiro ponto que eu quero falar é a paz
que transforma as nossas vidas. Essa paz que Jesus Cristo nos dá, ela é poderosa para transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a forma como nós enxergamos o mundo, as coisas. A paz de Deus muda a nossa perspectiva. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 12, Paulo falando para a igreja de Romanos, e encorajando a igreja de Romanos a transformar a maneira deles pensarem, falando sobre a importância de renovação da mente, da forma de pensar. Mas a renovação da nossa mente vem através da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que ela é poderosa sim para transformar a maneira como enxergamos as coisas, como enfrentamos os medos, as dificuldades, os problemas de todos os dias. Lá em Filipenses capítulo 4, nos versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. É difícil, né? Você viver sem zero preocupação nenhuma. É o que essa mensagem, esse texto está dizendo. Olha, não vivam preocupados com coisa alguma. E eu acho interessante a forma como o texto é explicado. É uma ordem, né? É imperativo, dizendo não vivam preocupados com coisa alguma. Em uma outra versão diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Preocupação e ansiedade estão diretamente conectados, praticamente a mesma coisa. Eu já falei aqui em outras mensagens, né, sobre a ansiedade e como as pessoas ansiosas são extremamente criativas e que quando estão ansiosas começam na sua cabeça a imaginar o que pode acontecer. O que pode acontecer se eu não conseguir pagar o aluguel amanhã? O que pode acontecer se esse problema de saúde não for embora? O que vai acontecer se eu não estiver mais aqui? Como que vão ficar os meus filhos? E é uma criatividade absurda. E começa a imaginar coisas e pensar. E esse texto continua dizendo: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Aleluia. Ore a Deus, fale com Ele. Jesus sabe aquilo que você está pensando, mas Ele quer escutar você falando audivelmente, talvez em pensamento. Você pode estar orando às vezes dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do seu carro, e está dizendo: Senhor, eu estou preocupado com essa situação, mas eu quero apresentar essa situação a Ti, porque só Você tem poder para resolver essa situação. Eu não consigo mais, eu não consigo ir além desse ponto, mas Você, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu possa pedir ou pensar, segundo o poder de Deus que em nós opera. Esse texto fala para você orar e agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. Deus se agrada da nossa gratidão. Você já agradeceu nesse dia porque você está respirando? Você já agradeceu a Deus porque você conseguiu vir aqui na igreja? Você já agradeceu a Deus porque você tem um teto onde morar, uma cama para dormir? Quantos motivos para agradecermos a Deus? Nós temos uma infinidade de razões para agradecer a Deus e a gente não agradece como deveria. Tudo que Ele fez por nós na cruz, tudo que Ele conquistou, o preço que Ele pagou, o sofrimento que Ele teve que passar, para que nós tivéssemos vida eterna, esperança,
e a nossa gratidão é infinitamente menor em comparação a tudo que Ele fez. Esse texto fala, se você está ansioso, se você está preocupado, ore a Deus, fale para Ele tudo aquilo que está te preocupando, jogue aos pés de Jesus Cristo e agradeça. É um combo, é oração para você lançar aos pés de Jesus Cristo aquilo que está te preocupando, e o agradecimento por tudo que Ele já fez e tem feito na sua vida todos os dias. O versículo 7 diz assim: então, depois que você fizer isso, depois que você orar, depois que você agradecer a Deus, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede, vai muito além, passa longe, não é assim, um pouquinho, excede todo entendimento. Não dá para entender a paz de Deus. Esse texto está dizendo que a paz de Deus excede a nossa capacidade natural, intelectual, de compreender a paz. É igual aquele irmão no avião, o avião prestes a cair e ele estava em paz. É loucura para as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Essa é a paz de Deus, que excede a nossa capacidade natural de compreender essa paz, porque essa paz vem pelo Espírito Santo de Deus. Ela não vem do mundo, não vem das coisas, não vem das circunstâncias, ela vem de Deus diretamente, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O nosso coração, a nossa mente, o inimigo está sempre tentando atacar o nosso coração, a nossa mente, bombardeando diariamente a nossa mente com coisas. A gente estava falando sobre a ansiedade, o fato de o Brasil ser número 1 em ansiedade. O Brasil também é número 1 mundial em engajamento nas redes sociais. É incrível, acontece alguma coisa, tem algum atleta brasileiro que ganha alguma coisa, teve o Oscar, né, que o filme brasileiro ganhou, engajamento assim, no Oscar, assim, os brasileiros dispararam, inundaram. O brasileiro gasta muito tempo nas redes sociais, e esse muito tempo faz com que a gente comece a comparar as coisas, né? O que o fulano tem, o que ele conquistou, o que ele tem que eu não tenho, como ele vive e eu não vivo, o que ele come que eu não como, onde ele vai que eu não vou. As comparações geram ansiedade, geram preocupação, começa esse bombardeio diário nas nossas mentes. E quando a gente exercita a palavra de Deus, a gente consegue viver livre disso, dessas preocupações, dessas ansiedades, porque a gente gasta tempo com a palavra de Deus. A gente se alimenta da palavra de Deus e não com outras coisas que vão tirar nossa paz, que vão nos trazer ansiedade e preocupação. A gente vai experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai guardar o nosso coração. Tem um texto da Bíblia que fala, vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Os seus sentimentos ficam protegidos, ficam guardados, a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. A gente precisa entender que a paz de Deus vai nos fortalecer, vai nos proteger, vai nos guardar. A gente tem a história dos primeiros cristãos, que a igreja que era tão perseguida, até hoje, nos dias de hoje, nos países muçulmanos, na Coreia do Norte, por exemplo, a igreja de Jesus Cristo é 100% perseguida. Você não pode dizer que você é um seguidor de Jesus Cristo. Você não pode anunciar o evangelho, falar do amor de Deus para uma pessoa, para o seu vizinho. Se você fizer isso, você pode ir para a prisão, pode ser morto. Mas os nossos irmãos em Cristo Jesus, que vivem na Coreia do Norte, que vivem nos países muçulmanos, eu creio que eles conseguem viver em paz, mesmo no meio de toda essa perseguição.
porque o Espírito Santo de Deus capacita. Isso não vem de nada natural, não vem da natureza humana. Essa paz de Deus só pode vir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não te dou a paz como o mundo dá. A paz de Deus é perfeita. E nós vamos orar agora. Vou pedir, por favor, para você ficar em pé. Nós vamos orar para que a paz de Deus possa inundar esse ambiente, inundar esse lugar. Possa inundar as nossas vidas. Possa espantar, expulsar em nome de Jesus toda inquietude, toda falta de paz. Comece a falar com o Senhor, onde você está. Vamos fechar os nossos olhos, por favor, inclinar as cabeças. Comece a dizer a Deus tudo aquilo que tem te preocupado, tudo aquilo que tem tirado a tua paz, tudo aquilo que tem sido motivo de inquietude, de falta de paz no teu coração. Comece a falar com Deus, expressar a Ele aquilo que você está sentindo nesse momento. Vamos orar agora. Pai querido, nós apresentamos a Ti, Senhor, cada vida que veio aqui nessa noite. Pessoas que vieram aqui talvez em busca de paz. E essa paz só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toda turbulência, toda tribulação, toda guerra, todo conflito, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós apresentamos cada vida aqui diante de Ti. Que o Senhor possa nessa noite, Pai, despertar um ânimo novo. Como está escrito na Tua palavra, animai-vos, né? Que a gente precisa se animar no Senhor. Nessa convicção que Jesus Cristo é a nossa paz. Em nome de Jesus, toda falta de paz possa ir embora em nome de Jesus nessa noite. Que o Senhor possa inundar os corações, as mentes, os sentimentos com a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento. E que essa paz possa guardar os nossos corações nessa noite, nesta semana, neste mês, nesse ano, em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, não reconheceu e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não adianta querer encontrar a paz. Por isso nessa noite, onde você estiver, declare: Jesus, eu declaro que você é o Senhor e Salvador da minha vida. Fale isso onde você estiver. E comece essa caminhada nova ao lado de Jesus Cristo. E se você fez essa oração, você pode procurar um voluntário. A gente quer conhecer você, mais da sua história, porque Jesus Cristo transformou a minha vida, transformou a vida daqueles que já seguem a Jesus Cristo, quer transformar a sua nessa noite. Amém? Deus seja louvado, uma semana de paz e prosperidade em Cristo Jesus. Aleluia!